20ª lição de Uns Requiano. 20. Lektion. Vamos aprender mais uma preposição hoje, a preposição aus. Depois vamos ver os usos de on e aus como adjetivos. E por fim vamos ver mais alguns verbos separáveis. A gente viu até agora 5 preposições. Fun, que significa de, mit, significando com, in, significando em, dentro de, on, significando em, a, conectado a, e uf, significando em, sobre, em cima de. E nossa 6ª preposição é aus, que significa também de, no sentido de fora de ou feito de. Antes de a gente ver exemplos do uso de aus, vamos ver mais um verbo importante que acho que ainda não havia aparecido por aqui. O verbo komme, que significa vir. Ele é mais um verbo irregular. Ich komme, du kommst, er kommt, wir kommen, der kommt, sie komme. Agora vamos a exemplos. Sie kommt aus der Loge. Ela sai da loja, ou, literalmente, ela vem para fora da loja. Note a forma do artigo usado depois da preposição aqui, aus der. Assim como as preposições fun e mit, aus sempre é acompanhado do caso dativo. Sie kommt aus dem Zug. Ela sai do trem, ou ela vem para fora do trem. Der Zug, o trem, gênero masculino. Plural, die Zug. Note aqui novamente a preposição contraindo com o artigo. Aus dem contrai para formar außem. Sie geht aus dem Haus. Ela sai da casa, ou ela vai para fora da casa. Das Wasser kommt aus dem Krone. A água sai da torneira. De Krone, a torneira, gênero masculino. Plural, die Krone. Sie sitzt aus dem Haus. Ela está sentada fora da casa. Sie essen aus dem Haus. Eles estão comendo fora da casa. Agora veja uma diferença importante aqui. Wir kommen aus der Schule. Nós estamos saindo da escola, ou nós estamos vindo para fora da escola. O uso de aus indica que o sujeito está se movendo de dentro de algo para fora. Mas a gente também pode usar a preposição fun e dizer Wir kommen von der Schule. Nós estamos vindo da escola. Nesse caso, a escola é o ponto de origem, mas não implica que o sujeito saiu de dentro da escola. Ele pode simplesmente estar vindo das proximidades da escola. A escola é o ponto de origem. Mas se o local de origem for um país, o correto é usar aus. Ich komme aus England. Eu venho da Inglaterra. Isso porque se entende que, ao vir de um país, alguém está vindo de dentro do país para fora. Portanto, usa-se aus em vez de fun. Além de indicar uma localização fora de algo, a preposição aus também é usada para fazer referência a material que constitui um objeto. Die Tasche ist aus Leder. A bolsa é de couro. Die Tasche, a bolsa, gênero feminino. Plural, die Tasche. Das Leder, o couro, gênero neutro. Essa palavra não tem plural. Die Nägel sind aus Stahl. Os pregos são de aço. Der Nagel, o prego, gênero masculino. Plural, die Nägel. Der Stahl, o aço, gênero masculino. Essa palavra também não tem plural. Vamos ver agora o uso de aus como adjetivo. Já aproveita para deixar o seu joinha. Quando usado como adjetivo, aus significa desligado ou apagado, como em Die Televison ist aus. A televisão está desligada. Die Kerzen sind aus. As velas estão apagadas. Para o oposto de aus, dizemos on, que significa então ligado, aceso. Die Televison ist on. A televisão está ligada. Die Kerze ist on. A vela está acesa. Ein Kerze ist on und 3 Kerzen sind aus. Bem fácil, né? Vamos ver agora o uso desses 2 adjetivos quando se tornam prefixos de verbos. Já aproveita para se inscrever. E se você quer aprender uns requiano com mais contato com a língua, ou quer resgatar essa língua que falava na infância e esqueceu, que tal vir fazer parte de um grupo de WhatsApp comigo e outros estudantes da língua? Você pode ter direito a isso e mais com um investimento bem pequeno por mês.
Confere lá na campanha do Catarse que, além de te dar esses benefícios, garante que o canal ainda possa continuar trazendo conteúdo. Na lição passada, a gente viu os primeiros verbos separáveis com os prefixos uf e tsu, significando aberto e fechado, com o qual podemos construir verbos transitivos como ufmache e tsumache, abrir e fechar, e intransitivos como ufken e tsuken, abrir-se e fechar-se. Vimos também como esses prefixos podem ser ligados a qualquer verbo que dê mais detalhes sobre como abrir ou fechar algo, como aufschneiden, indicando que algo é aberto ao se cortar, ou zupinnen, quando fechamos algo ao amarrar, e assim por diante. A gente pode fazer o mesmo com on e aus. Quando combinados com mache, temos onmache, ligar, acender, e ausmache, desligar, apagar. E quando combinamos com ken, temos onken, ligar-se, acender-se, e ausken, desligar-se, apagar-se. Ich mache die Kerze on. Eu acendo a vela. Sie macht den Ofen on. Ela acende o fogão. Er macht das Radio on. Ele liga o rádio. Das Radio, o rádio, gênero neutro. Plural, die Radios. Du machst es aus. Você o desliga. Ich mache die Television aus. Eu desligo a televisão. Das Feuer geht nicht on. O fogo não acende. Die Kerze geht aus. A vela se apaga. Com outros verbos que não sejam mache e ken, é comum que o significado de on e aus esteja mais próximo do seu sentido como preposição. Nesse caso, on tem o sentido de ligado, conectado, ou seja, na superfície de algo. Já aus tem o sentido de desligado, fora de algo. Um exemplo é quando eles se juntam com o verbo tun, que significa pôr, colocar, como a gente já viu. Quando combinado com esses dois prefixos, temos ontun e austun. Ontun costuma significar vestir, ou seja, pôr algo em contato, ligado a outra coisa. Austun, por outro lado, significa desvestir, tirar uma peça de roupa, ou seja, pôr algo para fora, para longe, desligando de outra coisa. Sie tut ihre Tennis on. Ela veste seus tênis, ou calça seus tênis. Der Mensch tut die Handschuhe on. A pessoa veste as luvas. Se você vai vestir algo em outra pessoa, especifica isso colocando a outra pessoa como um objeto direto no dativo. Sie tut dem Kind das Zeug on. Ela veste a roupa na criança. Ou, literalmente, ela veste a roupa para a criança. Sie tut ihre Schuhe aus. Ela tira seus sapatos. Er tut sein Hemd aus. Ele tira sua camisa. Você também pode combinar esses prefixos com o verbo hon, ter, e assim formar onhon, que significa vestir, usar, estar com alguma coisa, e aushon, estar sem, não vestir, não usar. Sie hat ein Hemd on. Ela está usando uma camisa, ou ela está de camisa. Er hat sein Hemd aus. Ele está sem sua camisa, ou ele não está vestindo sua camisa. Nem sempre esses verbos separáveis possuem um sentido tão literal a partir do verbo e do prefixo que os formam, como a gente vai ver aos poucos conforme mais verbos vão sendo apresentados nas lições. Às vezes o sentido é mais metafórico. Meus agradecimentos aos apoiadores do canal que me permitem continuar trazendo conteúdo. Considere você também se tornar um apoiador. O link para a campanha de apoio está na descrição. No meu Instagram você pode encontrar mais conteúdo de uns reikiano e outras línguas entre um vídeo e outro. Não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar as notificações para não perder conteúdo semanal. Até mais, Pispal!